Repare em uma coisa sobre as pessoas que você mais admira, aquelas que parecem ter uma vida sob controle, que avançam apesar das dificuldades, que constroem coisas sólidas. Existe algo em comum entre elas, e não é o que você imagina. Não é que elas tenham menos problemas, não é que a vida seja mais fácil para elas, não é que elas não sintam medo, raiva ou desânimo. O que elas têm em comum é uma capacidade específica. As coisas não as abalam com a mesma facilidade com que abalam a maioria das pessoas. Elas têm uma estabilidade interna que a maioria não tem, e é essa estabilidade, mais do que qualquer talento, que permite tudo o mais. A maioria das pessoas vive à mercê do que acontece. Um comentário atravessado arruína o dia. Uma notícia ruim derruba a semana. Uma dificuldade inesperada paralisa por completo. Elas são como um barco sem âncora, jogado de um lado para o outro por cada onda, sem nenhum controle sobre a própria direção, porque toda a energia é gasta apenas reagindo ao que vem de fora. Napoleon Hill estudou profundamente essa diferença, e ele documentou que a capacidade de não ser abalado, de manter a estabilidade interna diante das tempestades da vida, era uma das características mais determinantes de todas as pessoas que realizavam algo significativo. Hoje você vai entender como desenvolver essa capacidade de não deixar as coisas te abalarem. Vai entender por que a estabilidade interna não é frieza nem indiferença, mas uma força que se constrói. Vai entender o que separa quem é derrubado por cada dificuldade de quem permanece firme no meio da tempestade. E vai entender por que a Bíblia, com uma sabedoria que atravessa milênios, já ensinava sobre a paz que excede todo entendimento, aquela que guarda o coração mesmo quando tudo ao redor está em caos. Antes de continuar, escreva nos comentários: "Nada me abala", não como uma frase decorativa, como a declaração de quem decidiu construir a estabilidade interna que permite atravessar qualquer tempestade sem ser derrubado. Inscreva-se no canal e ative o sino, porque essa força se constrói um dia de cada vez. Agora respire fundo, encha os pulmões completamente, segure por um momento e solte devagar. Mais uma vez, inspire, segure e solte. Sinta os ombros relaxarem e a mente se abrindo para o que vem a seguir. Napoleon Hill chegou a esse tema observando como as pessoas de grande realização respondiam às adversidades. Ele esperava encontrar pessoas que simplesmente não se abalavam porque tinham vidas mais fáceis, com menos problemas. Mas o que ele encontrou foi o oposto. Muitas dessas pessoas haviam enfrentado adversidades muito maiores do que a média. Perdas devastadoras, fracassos retumbantes, traições, doenças. Elas não eram estáveis porque a vida era fácil. Eram estáveis, apesar da vida ser difícil, e essa estabilidade era justamente o que as permitia atravessar as dificuldades que teriam destruído outras pessoas. E ele percebeu algo crucial. Essa estabilidade não era um traço de nascimento, algo que algumas pessoas tinham e outras não. Era uma capacidade construída, desenvolvida, muitas vezes forjada exatamente nas adversidades que essas pessoas enfrentaram. Cada tempestade atravessada fortalecia a âncora interna, até que as pessoas desenvolviam uma estabilidade que quase nada conseguia abalar. A capacidade de não ser abalado, portanto, não era um dom, era o resultado de um processo que qualquer pessoa podia percorrer. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, descreve essa estabilidade com uma beleza notável. "Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus." Repare na expressão, a paz que excede todo o entendimento.
Uma paz que não depende das circunstâncias, que não faz sentido lógico diante do caos, que guarda o coração mesmo quando tudo indica que deveria haver desespero. Essa é a estabilidade interna da qual estamos falando. Vamos entender agora com profundidade real como se constrói essa capacidade de não ser abalado. Napoleon Hill identificou os elementos centrais dessa estabilidade e vamos examinar cada um deles. O primeiro elemento é a separação entre o evento e a reação. Napoleon Hill observou que a maioria das pessoas acreditava que os eventos causavam diretamente as suas reações emocionais, que um comentário ruim causava a raiva, que uma dificuldade causava o desespero. Mas ele documentou que essa relação direta era uma ilusão. Entre o evento e a reação, existe sempre um espaço, um intervalo, no qual a pessoa interpreta o evento, e é essa interpretação, não o evento em si, que determina a reação. Duas pessoas podem viver exatamente o mesmo evento e reagir de formas completamente diferentes, porque interpretam o evento de formas diferentes. Um mesmo comentário pode ser interpretado por uma pessoa como um ataque devastador e por outra como a opinião irrelevante de alguém, e as reações serão opostas. O evento é o mesmo, a interpretação é diferente e a reação segue a interpretação, não o evento. Napoleon Hill documentou que compreender isso era o primeiro passo para a estabilidade, porque revelava que a pessoa tinha muito mais controle sobre as próprias reações do que imaginava. Ela não controlava os eventos, mas controlava a interpretação, e ao controlar a interpretação, controlava a reação. A estabilidade começava nesse espaço entre o evento e a reação, no poder de escolher como interpretar o que acontece. Ele ilustrava esse poder com uma observação sobre como a mesma dificuldade pode ser vivida de formas opostas. Imagine duas pessoas que perdem o mesmo emprego no mesmo dia, nas mesmas condições. A primeira interpreta a perda como uma catástrofe, uma prova de que ela é um fracasso, um golpe do qual talvez nunca se recupere, e vive a perda como uma tragédia devastadora. A segunda interpreta a mesma perda como um encerramento de um ciclo, talvez até uma oportunidade disfarçada de mudar de direção, um desafio a enfrentar. E vive a mesma perda como uma transição difícil, mas cheia de possibilidade. O evento é idêntico, a perda é a mesma. Mas as experiências são completamente diferentes, e não por causa do evento, mas por causa da interpretação. E o mais importante, segundo Napoleon Hill, a segunda pessoa não apenas sofre menos, mas também age melhor. Enquanto a primeira está paralisada pela interpretação catastrófica, a segunda já está se movendo, explorando possibilidades, construindo o próximo passo. A interpretação não apenas determina como você se sente, mas também como você age e, portanto, os resultados que você obtém. Napoleon Hill fazia questão de esclarecer que escolher a interpretação não era enganar a si mesmo, fingir que coisas ruins eram boas. Era reconhecer que quase todo evento admite múltiplas interpretações verdadeiras e escolher deliberadamente aquela que era ao mesmo tempo verdadeira e útil, em vez de aceitar automaticamente a mais catastrófica. Havia sempre mais de uma forma honesta de interpretar o que acontecia, e a pessoa estável escolhia, entre as interpretações honestas disponíveis, aquela que a fortalecia em vez da que a derrubava. Diga agora em voz alta: entre o que acontece e a minha reação, existe um espaço, e nesse espaço eu escolho. Mais uma vez, entre o evento e a reação eu escolho. De novo, não são os eventos que me abalam, mas a forma como eu os interpreto. O segundo elemento é o que Napoleon Hill chamava de distinção entre o que se controla e o que não se controla. Ele observou que grande parte da instabilidade emocional das pessoas vinha de gastar energia tentando controlar coisas que estavam fora do seu controle,
e de negligenciar aquilo que efetivamente podiam controlar. Elas se desesperavam com o que não podiam mudar e ignoravam o que podiam. A estabilidade, segundo Napoleon Hill, vinha de uma distinção clara entre essas duas categorias. Existem coisas que você controla, as suas ações, as suas escolhas, as suas interpretações, os seus esforços, e existem coisas que você não controla, os eventos externos, as ações dos outros, o passado, muitos dos resultados. A pessoa estável concentra a energia no que controla e aceita o que não controla. E essa concentração no controlável, junto com a aceitação do incontrolável, era uma das maiores fontes de estabilidade que ele documentou. Quando você para de gastar energia tentando controlar o incontrolável, uma quantidade enorme de angústia simplesmente desaparece, porque grande parte do sofrimento vem exatamente dessa luta inútil contra o que não pode ser mudado. E quando você concentra essa energia no que pode controlar, você se torna muito mais eficaz, porque toda a sua força está aplicada onde ela realmente pode fazer diferença. Napoleon Hill dava um exemplo que torna essa distinção prática e clara. Pense em alguém preocupado com o que os outros pensam dela. Ela não controla os pensamentos dos outros. Isso está completamente fora do seu alcance. Mas ela pode gastar horas, dias, anos se angustiando com isso, tentando controlar o incontrolável. O que ela controla é o próprio comportamento, as próprias ações, a própria integridade. Se ela concentra a energia em agir com integridade no que controla e aceita que não pode controlar o que os outros vão pensar, ela recupera uma paz enorme e ainda age melhor. Ou pense em alguém angustiado com um resultado futuro, uma prova, uma decisão que depende de outros, um acontecimento incerto. O resultado em si está fora do seu controle. Mas a preparação, o esforço, a forma como ela se apresenta, tudo isso ela controla. Napoleon Hill observava que a pessoa estável fazia tudo o que estava sob seu controle com dedicação total, e então soltava o resultado, aceitando que aquela parte não dependia dela. E era essa combinação, esforço máximo no controlável e aceitação serena do incontrolável, que produzia ao mesmo tempo os melhores resultados e a maior paz. Ele observava que a maioria das pessoas fazia exatamente o oposto, negligenciava o esforço no que controlava e depois se angustiava com o resultado que não controlava. Era a fórmula perfeita para a instabilidade e para o mau desempenho ao mesmo tempo. Inverter isso, dedicar-se ao controlável e soltar o incontrolável, era uma das mudanças mais transformadoras que uma pessoa podia fazer. Aqui quero fazer uma pausa. Se você está reconhecendo, enquanto ouve isso, que vem gastando muita energia, se angustiando com coisas que estão completamente fora do seu controle, curta esse vídeo agora. Esse gesto é em si um pequeno ato de comprometimento com a estabilidade que estamos construindo. Curta e continue comigo. O terceiro elemento é o que Napoleon Hill chamava de perspectiva do tempo. Ele observou que as pessoas estáveis tinham uma capacidade de enxergar os eventos dentro de uma perspectiva maior de tempo, o que reduzia drasticamente o impacto das dificuldades imediatas. Quando algo ruim acontecia, elas se perguntavam se aquilo teria importância em 1 ano, em 5 anos, em 10 anos. E, na maioria das vezes, a resposta era que não, o que colocava a dificuldade imediata em uma proporção muito menor. A maioria das pessoas, ao contrário, vive presa no presente imediato, onde cada dificuldade parece gigante e permanente. Elas perdem a perspectiva de que quase tudo passa, de que a maioria das coisas que hoje parecem catastróficas serão esquecidas em pouco tempo, de que já atravessaram inúmeras dificuldades que na época pareciam insuperáveis e que hoje mal se lembram.
A perspectiva do tempo devolve essa memória e essa proporção, e com elas a estabilidade. Napoleon Hill documentou que essa capacidade de enxergar os eventos dentro de uma perspectiva maior era uma das ferramentas mais poderosas contra a instabilidade, porque a maior parte do desespero vem de tratar como permanente e gigante aquilo que é passageiro e pequeno quando visto de longe. O quarto elemento é o que Napoleon Hill chamava de âncora nos valores e no propósito. Ele observou que as pessoas mais estáveis tinham algo que funcionava como uma âncora interna, um conjunto de valores, um propósito, uma fé, algo maior que as circunstâncias imediatas e que permanecia firme quando tudo ao redor balançava. Essa âncora dava a elas um ponto fixo, uma referência estável, que não era abalada pelas tempestades passageiras. Quem não tem essa âncora é jogado de um lado para o outro por cada evento, porque não tem nenhum ponto de referência estável, nada maior que o momento imediato ao qual se agarrar. Quem tem essa âncora permanece firme, mesmo nas tempestades, porque está ligado a algo que não depende das circunstâncias. Napoleon Hill documentou que desenvolver essa âncora, seja através de valores claros, de um propósito definido ou de uma fé profunda, era uma das construções mais importantes para a estabilidade interna. Mateus capítulo 7, versículos 24 e 25, ilustra essa âncora com a imagem da casa sobre a rocha. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. A casa sobre a rocha não cai nas tempestades, não porque as tempestades não venham, mas porque o fundamento é firme. A âncora nos valores e no propósito é essa rocha. O quinto elemento é o que Napoleon Hill chamava de treino da resposta em vez da reação. Ele observou que existe uma diferença fundamental entre reagir e responder. A reação é automática, imediata, movida pela emoção do momento, sem nenhum espaço de escolha. A resposta é deliberada, escolhida, movida por uma decisão consciente sobre a melhor forma de agir. E as pessoas estáveis haviam treinado a capacidade de responder em vez de reagir, de inserir um espaço entre o estímulo e a ação, no qual escolhiam deliberadamente a melhor resposta. Esse treino, segundo Napoleon Hill, era um dos mais transformadores que existiam, porque a reação automática quase sempre piora as situações, enquanto a resposta deliberada quase sempre as melhora. Quem reage no calor da emoção diz coisas de que se arrepende, toma decisões precipitadas, piora conflitos. Quem responde deliberadamente, depois de inserir aquele espaço de escolha, age de forma muito mais sábia e muito mais eficaz. E essa capacidade de responder, em vez de reagir, era, ela mesma, uma das maiores fontes de estabilidade. O sexto elemento é o que Napoleon Hill chamava de despersonalização dos eventos. Ele observou que grande parte do que abalava as pessoas vinha de interpretar como pessoal aquilo que raramente era pessoal. Alguém não responde uma mensagem e a pessoa interpreta como rejeição pessoal. Alguém está de mau humor e a pessoa interpreta como se fosse culpa dela. O mundo apresenta uma dificuldade e a pessoa interpreta como se o universo estivesse conspirando especificamente contra ela. Napoleon Hill documentou que a maioria dos eventos que abalam as pessoas não tem nada a ver com elas pessoalmente. A pessoa que não respondeu estava ocupada com a própria vida. A pessoa de mau humor estava lidando com os próprios problemas. A dificuldade que apareceu faz parte da vida de todos, não é uma perseguição pessoal. Quando a pessoa para de personalizar os eventos, de se colocar no centro de tudo o que acontece como se fosse alvo,
uma quantidade enorme do que a abalava simplesmente perde o poder. Ele observava que essa tendência de personalizar vinha de uma tendência natural do ser humano de se ver como o centro da própria experiência, o que o levava a interpretar tudo em relação a si mesmo. Mas a maioria das pessoas está ocupada demais com as próprias vidas para estar pensando em você tanto quanto você imagina. Compreender isso, segundo Napoleon Hill, libertava a pessoa de uma enorme quantidade de sofrimento baseado em interpretações pessoais de eventos que nunca foram pessoais. Diga agora em voz alta: eu não personalizo o que não é pessoal, e assim a maior parte do que me abalava perde o poder. Repita: eu não personalizo o que não é pessoal. O sétimo elemento é o que Napoleon Hill chamava de uso do corpo para acalmar a mente. Ele observou que o estado emocional e o estado físico estavam profundamente conectados e que era possível influenciar um através do outro. Quando uma pessoa é abalada, o corpo reage, a respiração acelera, os músculos tensionam, o coração dispara. E Napoleon Hill documentou que era possível reverter parte da instabilidade emocional agindo diretamente sobre o corpo, especialmente através da respiração. Uma respiração lenta e profunda, deliberada, envia ao sistema nervoso um sinal de segurança, de calma, que reduz a intensidade da reação emocional. É uma ferramenta imediata, disponível a qualquer momento, que permite recuperar parte da estabilidade nos momentos em que a mente está sendo abalada. Napoleon Hill observava que as pessoas estáveis frequentemente usavam, de forma consciente ou intuitiva, o controle da respiração para manter a calma nos momentos de pressão, e que qualquer pessoa podia aprender a usar essa mesma ferramenta. Antes de passarmos para as práticas, quero contar uma história que Napoleon Hill registrou, porque ela mostra a construção da estabilidade de forma concreta. Ele descreveu o caso de uma pessoa que era extremamente reativa, abalada por qualquer coisa. Um comentário a derrubava por dias, uma dificuldade a paralisava, uma crítica a consumia. Ela vivia num estado de instabilidade constante, à mercê de cada evento externo, gastando toda a sua energia reagindo às tempestades e sem nunca conseguir construir nada sólido, porque estava sempre sendo derrubada antes de terminar. Napoleon Hill documentou que essa pessoa acreditava ser assim por natureza, que simplesmente era uma pessoa sensível, emocional, facilmente abalada, e que não havia nada a fazer sobre isso. Ela via a própria instabilidade como um traço fixo de personalidade, não como algo que pudesse ser mudado. E essa crença a mantinha presa, porque ela nem tentava desenvolver a estabilidade, acreditando que era impossível para ela. O ponto de virada, segundo o relato registrado, veio quando alguém a ajudou a entender que a estabilidade não era um traço de nascimento, mas uma capacidade que podia ser construída. Que aquelas pessoas que ela admirava por sua estabilidade não haviam nascido assim, mas construído essa capacidade ao longo do tempo, e que ela também podia construí-la, começando pelos elementos que discutimos, um de cada vez. Essa pessoa começou, então, um trabalho deliberado. Aprendeu a perceber o espaço entre o evento e a reação, e a usar esse espaço para escolher a interpretação. Aprendeu a distinguir o que controlava do que não controlava, e a concentrar a energia no primeiro. Desenvolveu a perspectiva do tempo, perguntando-se se as coisas teriam importância a longo prazo. Construiu uma âncora nos seus valores e no seu propósito, e treinou responder em vez de reagir. E lentamente, ao longo de meses, ela se transformou de uma pessoa facilmente abalada em uma pessoa notavelmente estável. A frase que essa pessoa repetia, segundo o registro de Napoleon Hill, era: "Eu passei anos acreditando que era uma pessoa que as coisas abalavam,
sem perceber que a estabilidade era uma habilidade que eu podia aprender como qualquer outra. No dia em que parei de me ver como frágil por natureza e comecei a construir a minha estabilidade, descobri que era muito mais forte do que jamais imaginei. Napoleon Hill registrou um detalhe do processo dessa pessoa que ele considerava especialmente instrutivo. Ela contou que, no começo, a mudança não foi de deixar de sentir as coisas, mas de reduzir o tempo que levava para se recuperar delas. Antes, um comentário a derrubava por dias. Com a prática, ainda a incomodava, mas ela se recuperava em horas, depois, em minutos. E com o tempo, muitas coisas que antes a devastavam, mal chegavam a abalá-la. Esse detalhe importa porque desfaz uma expectativa equivocada. As pessoas imaginam que a estabilidade significa não ser mais afetado por nada, uma imunidade total e imediata. Não é assim que funciona. A estabilidade se constrói primeiro na velocidade de recuperação. No começo, você ainda é abalado, mas se recupera mais rápido. Com o tempo, o abalo inicial vai ficando menor, até que muitas coisas simplesmente deixam de abalar. Mas o primeiro sinal de progresso não é deixar de sentir, é se recuperar mais rápido do que antes. Napoleon Hill considerava importante entender isso, porque muitas pessoas desistiam de construir a estabilidade ao perceberem que ainda eram afetadas pelas coisas, concluindo que não estavam progredindo. Mas o progresso estava justamente na recuperação mais rápida, um sinal que elas ignoravam por esperarem uma imunidade imediata que não existe. A estabilidade é um músculo que se fortalece gradualmente, e o primeiro sinal do fortalecimento é sempre a recuperação mais veloz, não a ausência total de abalo. Agora vamos às práticas concretas que você pode aplicar já a partir desta manhã. A primeira prática é o uso do espaço entre evento e reação. Sempre que algo acontecer que tenda a te abalar, faça uma pausa consciente antes de reagir e use esse espaço para escolher a interpretação. Pergunte-se: existe outra forma de interpretar isso? Essa pausa e essa pergunta inserem escolha onde antes havia apenas reação automática. Napoleon Hill documentou que esse simples hábito de pausar e reinterpretar transformava a estabilidade emocional ao longo do tempo. A segunda prática é a separação do controlável. Diante de qualquer situação que te angustie, faça a distinção clara entre o que você controla e o que você não controla. Escreva se precisar. E então, concentre deliberadamente a sua energia apenas no que você controla, praticando a aceitação do que não controla. Napoleon Hill observou que essa distinção, aplicada com consistência, eliminava grande parte da angústia desnecessária. A terceira prática é a pergunta da perspectiva. Diante de uma dificuldade que parece gigante, pergunte-se: isso terá importância em 1 ano? Em 5 anos? Essa pergunta coloca a dificuldade imediata em uma proporção realista, reduzindo o seu impacto. Napoleon Hill documentou que a perspectiva do tempo era uma das ferramentas mais rápidas para recuperar a estabilidade diante de uma dificuldade imediata. Aqui quero pausar. Esse processo completo de construir a estabilidade interna que permite atravessar qualquer tempestade, com exercícios estruturados para cada elemento que discutimos, é exatamente o que a Bíblia da Mente Milionária desenvolve em profundidade. Se você quer esse suporte estruturado, o link está disponível na descrição deste vídeo. A quarta prática é o fortalecimento da âncora. Dedique tempo a clarificar os seus valores mais profundos, o seu propósito, aquilo que dá sentido à sua vida e que é maior que as circunstâncias imediatas. Quanto mais clara e forte for essa âncora, mais estável você será nas tempestades. Napoleon Hill documentou que quem tinha uma âncora clara permanecia firme onde os outros eram derrubados.
A quinta prática é o treino da resposta. Pratique deliberadamente inserir um espaço entre o estímulo e a ação, especialmente nas situações que costumam te fazer reagir automaticamente. Nesse espaço, escolha conscientemente a melhor resposta, em vez de deixar a reação automática assumir. Napoleon Hill observou que esse treino, com o tempo, transformava a reatividade em capacidade de resposta deliberada, uma das maiores fontes de estabilidade. A sexta prática é a pergunta da despersonalização. Sempre que algo te abalar, pergunte-se: isso é realmente sobre mim ou eu estou personalizando algo que não é pessoal? Na maioria das vezes, você vai descobrir que a pessoa que te magoou estava lidando com os próprios problemas, que o evento que te abalou não foi uma perseguição pessoal. Napoleon Hill documentou que essa simples pergunta dissolvia grande parte do que abalava as pessoas, porque a maior parte disso vinha de personalizar o que nunca foi pessoal. A sétima prática é o uso consciente da respiração. Nos momentos em que você sentir que está sendo abalado, use imediatamente a respiração como âncora. Respire lenta e profundamente, de forma deliberada, enviando ao seu corpo um sinal de calma. Essa ferramenta está sempre disponível e produz um efeito imediato sobre o estado emocional. Napoleon Hill observava que o controle da respiração era uma das formas mais rápidas de recuperar a estabilidade no calor do momento, porque acalma o corpo, e o corpo acalmado acalma a mente. Agora quero levar você para a dimensão mais profunda de tudo que discutimos até aqui. Napoleon Hill observou, ao longo de décadas, que a capacidade de não ser abalado tinha uma dimensão que ia muito além do conforto emocional. Ela era, na verdade, um dos maiores determinantes do sucesso, porque tudo o que vale a pena construir exige atravessar dificuldades, e quem é abalado por cada dificuldade nunca consegue construir nada duradouro. A estabilidade não era apenas sobre se sentir melhor. Era sobre ter a capacidade de persistir através das tempestades que inevitavelmente vêm em qualquer jornada que valha a pena. Ele explicava que a instabilidade cobrava um preço duplo. Primeiro, o preço direto do sofrimento, da angústia, do desgaste emocional. E segundo, um preço ainda maior. O preço de todas as coisas que não são construídas, de todos os projetos abandonados, de todos os sonhos que morrem porque a pessoa foi derrubada antes de terminar. Quem é facilmente abalado não apenas sofre mais, mas também constrói menos, porque a instabilidade interrompe constantemente qualquer construção de longo prazo. A estabilidade, ao contrário, permitia a persistência que toda grande construção exige. A pessoa estável atravessava as dificuldades sem ser derrubada, continuava construindo apesar das tempestades, e ao longo do tempo edificava coisas que os instáveis nunca conseguiriam, não por falta de talento, mas por falta da estabilidade que permite continuar quando as coisas ficam difíceis. Napoleon Hill considerava essa a razão mais profunda para desenvolver a estabilidade, não apenas para sofrer menos, mas para construir mais. Existe ainda uma dimensão de liberdade nisso que Napoleon Hill considerava profunda. Ele observou que a pessoa facilmente abalada é, num sentido real, escrava do mundo externo. O humor dela depende do que os outros dizem. A paz dela depende de as circunstâncias cooperarem. A direção dela depende de não aparecer nenhuma dificuldade. Ela não é dona de si mesma, porque o seu estado interno é constantemente determinado por forças externas que ela não controla. Cada pessoa que a critica, cada evento que dá errado, cada dificuldade que surge, tem o poder de comandar o estado dela. A pessoa estável, ao contrário, é livre nesse sentido mais profundo. O seu estado interno não é refém do mundo externo. Ela pode estar em paz mesmo quando as circunstâncias são difíceis. Pode manter a direção mesmo quando aparecem obstáculos. Pode preservar a própria alegria mesmo diante de pessoas que tentam roubá-la.
ela é dona do próprio estado interno. E essa é uma das formas mais profundas de liberdade que existem. A liberdade de não ter o seu mundo interno comandado pelo mundo externo. Napoleon Hill considerava essa liberdade um dos maiores prêmios da estabilidade. Não se tratava apenas de sofrer menos ou de construir mais, embora ambos fossem verdadeiros. Tratava-se de recuperar a soberania sobre o próprio mundo interno, de deixar de ser um barco jogado por cada onda e se tornar alguém que mantém a própria direção, independentemente das águas. E essa soberania interior, ele documentava, era uma das conquistas mais libertadoras que uma pessoa podia alcançar. Isaías, capítulo 26, versículo 3, aponta para a fonte dessa estabilidade profunda. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. A mente firme, ancorada em algo maior, é conservada em paz. Não uma paz que depende da ausência de tempestades, mas uma paz que permanece firme no meio delas, porque está ancorada em algo que as tempestades não alcançam. Essa é a estabilidade mais profunda, aquela que nenhum evento externo consegue abalar. Existe ainda uma última observação que Napoleon Hill considerava essencial. Ele deixava claro que não ser abalado não significava não sentir. A estabilidade não era frieza, insensibilidade ou negação das emoções. A pessoa estável sentia tudo, a dor, o medo, a tristeza como qualquer outra. A diferença é que ela não era dominada por esses sentimentos, não era derrubada por eles, não perdia a sua direção por causa deles. Ela sentia as emoções sem ser governada por elas. Atravessava as tempestades sentindo a chuva e o vento, mas sem ser levada por eles. A estabilidade não era a ausência de sentimento. Era a capacidade de sentir sem ser dominado, de ser tocado sem ser derrubado. Napoleon Hill concluiu, depois de décadas de pesquisa, que a capacidade de não ser abalado era uma das construções mais valiosas que uma pessoa podia empreender, porque ela era o fundamento sobre o qual tudo o mais era construído. Sem estabilidade, nenhuma outra qualidade conseguia se sustentar diante das dificuldades. Com estabilidade, a pessoa podia atravessar qualquer tempestade e continuar construindo a vida que desejava, firme como a casa sobre a rocha, tocada pelas tempestades, mas nunca derrubada por elas. Agora vamos às afirmações finais desta manhã. Repita cada uma delas com toda a convicção que você conseguir reunir neste momento. Entre o que acontece e a minha reação, existe um espaço. E nesse espaço, eu escolho como interpretar e como responder. Repita. Entre o evento e a reação, eu escolho. Eu concentro a minha energia no que eu controlo e aceito com serenidade o que não controlo. Repita. Eu foco no que controlo e aceito o resto. Eu enxergo as dificuldades dentro de uma perspectiva maior de tempo e assim elas perdem o poder de me abalar. Repita. Eu vejo com perspectiva e nada me abala tanto. Eu tenho uma âncora firme nos meus valores e no meu propósito, que me mantém estável nas tempestades. Repita, eu tenho uma âncora que me mantém firme. Eu respondo com sabedoria em vez de reagir com impulso, inserindo sempre um espaço de escolha. Repita, eu respondo em vez de reagir. Eu começo meu dia vencendo, porque construí a estabilidade que me permite atravessar qualquer tempestade. Repita com tudo. Eu começo meu dia vencendo, porque nada me abala. Sinta cada uma dessas afirmações sendo instalada com profundidade real no solo receptivo da sua mente nesta manhã. Napoleon Hill concluiu, depois de estudar centenas de histórias, que quase ninguém que construiu algo duradouro o fez por ter uma vida sem tempestades. Todos, sem exceção, atravessaram dificuldades que teriam derrubado a maioria. A diferença nunca esteve na ausência de tempestades, mas na estabilidade
que permitia atravessá-las sem ser derrubado. E essa estabilidade ele descobriu, não era um dom de poucos, mas uma capacidade que qualquer pessoa podia construir. Se essas mensagens têm feito diferença nas suas manhãs, se você sente que esse canal tem caminhado com você todos os dias, existe uma forma simples de retribuir e fazer parte disso de perto. Aqui no canal existe um clube de membros. Não é sobre receber algo em troca, é sobre sustentar o que te sustenta, sobre dizer que esse trabalho importa para você e que você quer que ele continue. Quem entra passa a fazer parte de um grupo de pessoas que decidiram apoiar essa jornada de evolução diária e ajuda esse canal a seguir existindo e alcançando mais gente que precisa ouvir isso todas as manhãs. Se isso fizer sentido para você, o botão de participar está aqui na tela e logo abaixo do vídeo. Você será muito bem-vindo e a minha gratidão é sincera. Escreva nos comentários, nada me abala. Curta esse vídeo se você entendeu, enquanto ouvia, que a estabilidade que você admira nos outros é uma capacidade que você também pode construir. Compartilhe com alguém que vem sendo derrubado por cada dificuldade, sem saber que a estabilidade pode ser aprendida. E se inscreva no canal, porque amanhã tem mais uma manhã de transformação esperando por você. Nos vemos amanhã, com mais uma tempestade atravessada sem ser derrubado, com mais um tijolo na construção da sua estabilidade. As tempestades sempre virão. Isso faz parte de qualquer jornada que valha a pena. A diferença, a partir de hoje, é que você está construindo a âncora que te mantém firme no meio delas. Vá, firme como a casa sobre a rocha, e comece seu dia vencendo.